Para continuar colocando o cabelinho na minha pop, eu vou abrir vários rolinhos assim, com as pontas mais fininhas. Vou partir no meio, assim, marcando, né? Cortando não, só marcando no meio. E com a tesourinha eu venho separando as pontinhas. Feito isso, eu vou reservar, vou deixar alguns minutos para que essas pontinhas fiquem um pouco mais firme, porém não pode estar seca, tá? Nem tão firme, porque eu preciso depois, com essa própria massinha, tá fazendo um enxerto aqui na minha cabecinha. Então, eu vou passando colinha. Esses fiozinhos já tem mais ou menos uns 10 minutos que eu abri eles. Então, eu vou colocar, ó, venho posicionando os fiozinhos e mantendo a pontinha virada. Faço isso com todos os meus fiozinhos. Observe que ele ficou ali, mas não tá totalmente seco, tá? Não pode estar tão seco, porque senão atrapalha na hora de tá fazendo a unção ali na cabecinha. Essa parte de baixo da cabecinha, que é o primeiro cabelinho, né, que é a base, já tá bem sequinha. Então, dá pra mim vir com bastante tranquilidade e firmeza, colocando os outros fios pra dar o acabamento. Fui posicionando todos os fiozinhos em cada lugarzinho que eu achei que fosse necessário para tá deixando bem uniforme a massa. E não ficar nenhuma abertura, nenhuma fenda. Com a ajuda da estequinha, faquinha, eu cortei o excesso na frente. E continuei colocando os fiozinhos onde eu achei necessário. Usei todos os fiozinhos que eu abri. Feito isso, eu vim com a minha caneta de água e vou umedecendo toda essa base do cabelo. E alisando bem com o pincelzinho modelador. Tem que fazer bem a unção, deixar bem uniforme, para que não apareça a emenda, tá? Então, eu vou puxando e também os excessos que às vezes vai sobrando, eu retiro com o próprio pincelzinho. Sempre vou seguindo a primeira marcação que foi feita na base do cabelo. Novamente, eu venho com o pincelzinho de água e vou alisando. Se vocês não tiverem esse pincelzinho, podem usar um pincel de cerda macia para estar fazendo esse trabalho. Aqui na frente também eu vou fazer a unção, com todo cuidadinho para não puxar massa para frente pra testinha, nem deixar escorrer sujeirinha. Quando a gente umedece a massa do biscuit, tem que tomar cuidado com excesso de água para que você não afogue a sua massa, gente. Não é para afogar, é só para umedecer onde vocês vão estar trabalhando. Com muito cuidado, eu venho puxando, ó, e unindo o meu cabelinho. Mais uma vez, eu venho com o pincelzinho e vou alisando e puxando, tirando o excesso. Toda vez que eu umedeço o meu pincel de água, eu tiro um pouco da carga de água num paninho bem limpinho. Eu sempre tenho perto de mim um paninho no qual eu molho o pincel e tiro o excesso de água para que ele não venha tão carregado. Se ele vir muito carregado, ele vai molhar todo o meu biscuit e vai acabar me atrapalhando em vez de ajudar. Com um pincelzinho mais fininho, pincelzinho modelador, eu vou fazer todas as marcaçõezinhas dos fios, ó, de baixo para cima. Vou levando as marcaçõezinhas, assim também eu vou tirando aquela marcações que ficou, né, desregular da própria massa na hora que a gente uniu ali os fiozinhos. Ó, observe que vai sumindo toda aquela marcaçãozinha desregular. Porque eu vou pegando nelas e vou subindo, né? Ó, como que vai ficando.
com bastante cuidado, para sempre subir na mesma direção e ficar sempre marcadinho, bem bonitinho, não ficar tipo marcação passando por cima de marcação, sabe? Aqui eu vou seguir as marcações, né, que é as primeiras lá da base, e vou subindo também, ó. Pegando lá embaixo nas marcações, né, da base, seguindo a marcaçõezinha pra deixar tudo bonitinho, tudo uma marcação só. Faço isso em toda a parte do meu cabelinho. Mais uma vez, eu vou vir com meu pincelzinho e vou passando pra dar um acabamento, ó. E ao mesmo tempo também eu vou mexendo lá nas pontinhas pra deixar elas viradinhas. Olha como que ficou. Agora, nós vamos colocar a franjinha. Franjinha eu fiz do mesmo jeito, abri uns rolinhos de tamanhos aleatórios, cortei a pontinha e virei. Aqui na lateral eu começo com uma maiorzinha, posiciono uma no meio do cabelinho, aqui vai passar por baixo, ela tem um fiozinho que passa meio que por baixo, né? Então, eu fiz dessa forma, passei um fiozinho aqui por baixo de massa. E essa pontinha eu virei meia pra trás, com ela bem viradinha pra cima as pontinhas. Fui mantendo as pontinhas todas viradinhas pra cima. Observe que eu cortei as pontinhas antes de encaixar ali na parte do cabelinho, pra poder fazer o encaixe bem bonitinho e ficar bem retinho ali na hora que eu colocasse a massinha. Nessa lateral, o cabelinho eu deixei um pouco menor, os fios. E só vim encaixando também. Aqui eu coloquei uma mais fininha e virei a pontinha pra ficar meio pra cima. E vou alisando, gente. Eu umedeço primeiro com o pincelzinho, depois com o pincel modelador eu vou fixando essa massinha com bastante cuidadinho ali na partezinha de cima do cabelo. Aliso bem para tirar as marcações. E com esse teco de faquinha, de gravata, eu vim reforçando as marcaçõezinhas dos fios para dar um acabamento bem bonitinho, ficar bem marcadinho. E mais uma vez, eu passo, ó, virei aqui as pontinhas, deixei bem viradinha. E mais uma vez eu passo o pincelzinho modelador pra tirar, suavizar a marcação e deixar bem bonitinha. Vou reservar, eu virei as pontinhas, vou reservar, vou deixar dar uma ressecada para que eu possa estar fazendo a coroinha dela. Abri um pedacinho de massa, deixei gordinho, dei uma achatadinha, né, um rolinho, e também mantive ele gordinho. Encaixei aqui como se fosse uma tiarinha na orelhinha dela, ó, ajeitei. Passei só o pincelzinho modelador para poder tirar algumas marcações. Fiz 3 coxinhas gordinha e abri dessa forma, no tomzinho azulzinho, para estar fazendo a florzinha da tiarinha dela. 3 coxinhas, eu faço dessa forma, foi feita 3 florzinhas, com 3 pétalas cada uma. Fui posicionando a pontinha uma em cima da outra. Ó, fixei com a ajuda do pincel modelador e vim colocando aqui na minha tiarinha, ó, dessa forma. E pra finalizar, eu coloquei umas bolinhas amarelinhas nas florzinhas. E vou deixar secar para poder a gente tá fazendo todo aquele processo do sombreamento. E aí, pessoal, gostaram?
Gostaram do cabelinho da minha Pop? Das aulinhas, que foi tudo dado ao vivo, né? Só ficou essa partezinha para finalizar. E vamos finalizar ela na próxima aulinha, se Deus quiser. Beijão, fiquem com Deus.